Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem? Bom, meu nome é Breno Pires, sou professor do Colégio Bernoulli e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do módulo C06 de álcoois, éteres e fenóis. Na aula passada, então, nós estudamos os álcoois, né, as propriedades, como é que a gente diferencia, nomenclatura. Terminamos estudando um pouquinho dos fenóis, dos enóis, né, só para a gente poder diferenciá-los. Então agora nós vamos dar início à nossa terceira função do módulo, que são os fenóis. Vamos lá. Bom, os fenóis, então, eles são compostos que possuem uma hidroxila, né? Que é a mesma coisa que tem lá no álcool, ou seja, um grupo OH, só que ele tem que estar ligado a um anel benzênico. Diferentemente do caso dos álcools, a gente estava ligado a um carbono saturado. Isso faz com que o grupo funcional dos fenóis seja chamado de hidroxila fenólica. Quando a gente falou dos álcoois, eu comentei que lá era uma hidroxila, mas era uma hidroxila alcoólica, que o grupo, então, é chamado de hidroxila fenólica, né? O grupo funcional do fenol, para a gente poder identificar, o mais simples é essa molécula daqui. Lembrando que o anel benzênico também pode ser representado, né, dessa outra maneira, ok? Só que na turma ita é mais comum a gente representar dessa maneira, porque mais posteriormente a posição daquelas duplas ligações será extremamente importante para a gente poder determinar algumas reatividades, ok? Bom, então dando sequência. Nomenclatura de fenol, ela é baseada no composto mais simples, que é o próprio fenol. Ok? Então é essa hidroxila ligada ao anel benzênico. Esse composto aqui, a gente falou um pouquinho dele lá no módulo B03, né, na mistura de fenol e água. Ele é um composto sólido, mas que possui baixo ponto de fusão, tá? O ponto de fusão é relativamente baixo. E possui atividade antisséptica. Ok? Apesar da atividade antisséptica dele, ele é relativamente tóxico. Então, no Brasil, a gente não utiliza muito ele, não. Ok? Nos Estados Unidos, até utiliza esse fenol e alguns derivados dele, principalmente o clorofenol, tá? Que tem um cheiro muito parecido com o do fenol, por conta dessa atividade antisséptica. Bom, se esse daqui é o fenol, a gente vai pegar a nomenclatura e basear na cadeia principal, né, sendo o fenol, e nas ramificações. Então, isso aqui é um grupo metil, não é isso? E está na posição carbono 1, carbono 2, carbono 3 em relação à hidroxila. Então, o nome dessa molécula é 3-metilfenol. Também podemos chamá-la de ortometilfenol, ok? Relembrar essa nomenclatura, meta. Estou ficando doido já. Meta. Apesar dessa nomenclatura meta, ortometipara, ser uma nomenclatura oficial, tá? A gente tende a não utilizar porque essa nomenclatura só pode ser utilizada quando a gente tem dois substituintes no anel benzênico, ok? Então, devido a isso, a gente não tende a utilizar essa nomenclatura. A nomenclatura mais utilizada é a 3-metilfenol. Bom, nesse outro caso aqui, a gente pode dar alguns nomes, tá? A gente pode chamá-lo de 2-hidroxifenol. Essa nomenclatura daqui ela é um pouquinho diferente do que a gente já conheceu, né? Aqui, quando eu coloco 2-hidroxi, eu estou colocando isso daqui, né? Vamos supor essa daqui, como sendo um grupo substituinte, ok? Então, quando o OH está na função principal da molécula, a gente já viu que ele aparece como um sufixo com a terminação ol, tanto no álcool, tanto no fenol. Quando ele aparece como um substituinte de outra função principal, ele é chamado de hidroxi, ok? Nós vamos ver isso mais para frente em outras funções mistas. Então, 2-hidroxifenol. Podemos então também chamar, né, de orto-hidroxifenol. Podemos também chamar de 1,2 dihidroxibenzeno,
né? Nessa nomenclatura, a gente coloca o benzeno como cadeia principal e 2 grupos hidroxi substituindo eles. Consequentemente, também podemos chamar de orto de hidroxibenzeno. E a nomenclatura oficial mesmo, mas que ninguém utiliza, é benzeno 1,2 diol. Ok? Essa nomenclatura daqui ninguém utiliza, mas essa é a nomenclatura oficial daquela molécula. Ok? Essas aqui são as mais utilizadas. Nesse caso aqui, a cadeia principal não é mais o benzeno, né? A cadeia principal é o naftaleno. E esse OH aqui está na posição alfa do naftaleno. Devido a isso, essa molécula pode ser chamada de alfa-naftol. Se o OH tivesse essa posição daqui, né, nas beiradas, seria o beta-naftol, ok? Só tomarem uma atenção aí, essa molécula daqui representada, isso daqui não é um fenol, isso daqui é um álcool. Tomar muito cuidado, porque apesar de ter uma hidroxila próxima, né, a um anel benzênico, a hidroxila está ligada ao carbono saturado, ok? O nome oficial dessa molécula aqui é o fenilmetanol. Ó, um átomo de carbono, met, um átomo de carbono, ol, metanol. Só que tem um grupo substituindo esse metanol, que é o fenil. Então, fenilmetanol. Apesar disso, o nome mais utilizado para ele é álcool benzílico. Relembrando que quando a gente tem, né, um carbono antes do anel aromático, esse grupo que é chamado de benzil. Quando é só um anel aromático, é chamado de fenil. O que faz sentido quando a gente pensa no nome fenol, né? É como se fosse um fenil com uma hidroxila. Daí o nome fenol. Ok? Bom, a parte de fenóis, por enquanto, é só isso, tá? Os fenóis vão ser mais interessantes pra gente quando a gente for trabalhar um pouquinho da característica ácida deles, mas por enquanto, nomenclatura e identificação é o que adianta pra gente. Então vamos aqui para a nossa quarta e última função do módulo, que são os éteres. Definição de éteres. Éteres são compostos que possuem um oxigênio entre carbonos não carbonílicos. Nós ainda não vimos isso, mas uma carbonila é um carbono com uma dupla ligação com o oxigênio. Ok? Esse grupo funcional é chamado de oxi. E a gente vai identificar ele assim, ó. C-O-C. Esses carbonos aqui, que são vizinhos ao oxigênio, é que não podem ser carbonilas. Eles podem ser sp, sp2 ou sp3, mas eles não podem ser carbonilas. Ok? Como é que a gente vai fazer então para dar nomenclatura desses compostos, desses éteres? Vamos lá. Então, 5.1 definição. 5.2 nomenclatura. No caso da nomenclatura, o que a gente vai fazer? A nomenclatura é dada como se o oxigênio separasse a molécula em duas. A menor cadeia carbônica é entendida como uma ramificação com a terminação óxido. Aqui eu estou até colocando um acento, mas a gente vai ver que na nomenclatura oficial esse acento não aparece não, tá? Bom, então vamos dar exemplos, né?
Então, olhem aqui. Nesse caso, o oxigênio vai atuar como se ele separasse a molécula em duas. Tá, separei. Aí, a menor cadeia carbônica. Do lado de cá tem 2 carbonos, do lado de cá tem 1 carbono. Então, esse daqui, vou encarar essa parte daqui, com uma ramificação com a terminação oxi. Não tem um carbono só? Então, prefixo met. Se a terminação oxi, metoxi. Se isso aqui é a ramificação, o resto é a cadeia principal. Então, o nome desse composto, metoxi etano. Antigamente existia um hífen, tá? Entre esses dois, e aí o acento continuava. Tá? Isso pode aparecer ainda em algumas provas para vocês, mas cuidado. Hoje em dia é assim que a gente escreve. Quando o éter ele é simétrico, aí não faz diferença, né? Nesse caso aqui, etoxipropano. Etoxietano. Beleza? Bom, mais alguns exemplos aí. Quando a cadeia se torna maior, isso começa a ficar um pouco mais complicado. Então vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, aqui, esse caso aqui. Nesse caso aqui, nós vamos encarar então a cadeia como sendo essa parte aqui de baixo toda, e isso aqui é a ramificação ligada nela. Só que está ligado na posição 3. Então o nome daquele composto ali é 3-metoxi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano. Ok? Então, igual eu falei, isso aqui é encarado como sendo uma ramificação. Alguns éteres, apesar de serem simétricos, o nome não parece ser simétrico. Que é esse caso daqui. Nesse caso daqui, a cadeia principal é um benzeno. E a ramificação tem o prefixo de fenil, né? Então o nome disso aqui é fenoxibenzeno. Ok? Bom, essa é a nomenclatura que a gente chama de nomenclatura oficial dos éteres. Vamos até pôr aqui em cima, depois aqui. Oficial ou nomenclatura sistemática, né? Quando a gente passa, então, para a nomenclatura usual, a gente tem que entender de onde os éteres vêm. Os éteres podem ser produzidos pela desidratação de álcoois. A ideia é mais ou menos essa daqui, ó. A gente tem um álcool qualquer reagindo com outro álcool qualquer na presença de ácido sulfúrico concentrado. Então a gente coloca aqui um conc e aquecimento, tá? Mais pra frente a gente vai ver a temperatura. E o que acontece é uma reação de desidratação. A água sai fora e eu tenho então o meu éter. Devido a esse tipo de reação, os éteres podem ter um nome baseado no nome da nomenclatura usual dos álcoois que dão origem a eles. Então, naquele caso ali, por exemplo, o álcool que deu origem a ele tem 2 átomos de carbono. Se ele tem 2 átomos de carbono, é o álcool etílico. Portanto, esse aqui seria o éter de etílico. Ok?
Muitas vezes é chamado somente de éter etílico, tá? Mas o correto seria éter dietílico, porque ele tem 2 grupos etílicos. Da mesma maneira como a gente viu lá na reação de formação de alcanos, né? Que caso eu tenha alcanos diferentes, caso eu tenha aletos de alquilas diferentes, eu tenho a produção de 3 alcanos, aqui se eu tiver álcoois diferentes, eu vou ter a produção de 3 éteres, tá? Reação A com B, B com A, que na verdade vai dar a mesma, né? A com A e B com B. Ok? Beleza? Caso meu éter seja não simétrico, deixa eu ver esse daqui, é só a gente utilizar a ordem alfabética. Então ficaria éter, etílico, metílico. Beleza? Tranquilo? Bom. Existe ainda um outro tipo de éter que são chamados éteres cíclicos. Vamos lá. 5.3. Os éteres cíclicos. O menor éter cíclico possível, né, ele vai ter 3 átomos só. E aí, esse tipo de estrutura é chamado de epóxido. Mas lá pro final do ano a gente vai estudar as resinas epóxidas, tá? Lá em polímeros. Esse composto aqui, ele é extremamente instável. Por quê? Esse carbono aqui é um carbono cuja hibridização é sp3. Então o ângulo esperado das ligações para ele é um ângulo de 109 graus. Só que esse alfa daqui é aproximadamente 60 graus, né? Aproximadamente porque ele tem um oxigênio, não necessariamente esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, né? Apesar do oxigênio ter um tamanho muito próximo ao do carbono. E essa diferença na angulação faz com que esse anel seja um anel relativamente fácil de ser rompido, tá? Devido a essa instabilidade ali do anel. Bom, como é que ficaria então a nomenclatura dos éteres cíclicos? Vamos pular para cá. Alguns exemplos aqui, ó. Vamos dar todos os exemplos com 4 átomos de carbono. Aqui, vamos dar mais um exemplo aqui. Vamos ser com 4 átomos de carbono. Então, ó, nesse caso aqui, a gente tem um butano, 4 átomos de carbono, só que na posição 1 e 2 a gente tem um epóxido. Então o nome dele, 1,2 epóxido butano. Ok? Nesse caso daqui, eu também tenho um butano. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Só que o meu oxigênio agora está ligado aos carbonos 2 e 3. Então o nome dele, 2,3 epóxido butano. E nesse caso aqui, o oxigênio está ligado no carbono 1 e carbono 4, né? Não são os carbonos sequenciais. Não tem problema. 1,4 epóxido butano. Esse composto aqui é extremamente importante para a gente. Ele tem um nome usual, que é THF, que é o tetra, né, hidrofurano. Até separei aqui, né, porque vem em inglês ali, para a gente poder entender de onde vem o TH e o F, né? Obviamente aquele H ali não existe no meio
da palavra em português. O THF, né, por que ele chama de tetrahidrofurano? O furano, se a gente for lembrar, é aquele anel aromático que possui um oxigênio no meio. Quando a gente chama de tetrahidro, é porque foram adicionados 4 hidrogênios na minha molécula. 1, 2, 3, 4. Tetrahidrofurano. Por que o THF é tão importante? O THF ele é importante porque ele é um excelente solvente, porque ele é polar, ele tem tem um alto ponto de fusão, não é terminal de ebulição, não é gigantesco, mas é bom. E nós vamos ver lá pra frente que ele é um solvente aprótico. O que significa um solvente aprótico? Um solvente que não tem hidrogênio ligado a elementos muito eletronegativos. Os elementos que têm hidrogênio ligado a elementos muito eletronegativos, eles costumam fazer ligação de hidrogênio com os meus reagentes. Isso pode desfavorecer alguns tipos de reações, tá? Então, o THF ele é extremamente importante para a gente por ser um solvente muito utilizado. Bom, só para a gente terminar aqui, essa nomenclatura daqui. 1, 2, 3 átomos, né? Então, meu oxigênio está ligado no 1 e no 3 de um propano. Só que eu tenho um metil aqui no meio. Então, o nome disso vai ficar 2-metil, né? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 2-metil. 1,3 epóxido propano. Ok? Esse tipo de nomenclatura daqui nunca apareceu nas provas do IME e do ITA, não, mas, né, sempre uma possibilidade de aparecer. Para a gente terminar os éteres, vou falar aqui de um éter rapidinho, de um tipo de éter rapidinho, que são os éteres de coroa. Então vamos lá, esse aqui foi o 5.3, então vamos para 5.4. Éteres de coroa. Os éteres de coroa, eles são éteres cíclicos e simétricos. Por exemplo, esse daqui. Tá? Obviamente, podem ter maiores, podem ter menores, ok? Esse daqui é um éter de coroa, tá? Que tem, ao todo, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos de carbono. Por conta disso, o nome dele é chamado de 12 coroa. 1, 2, 3, 4. 4. Então, número de átomos total do meu ciclo, número de átomos de oxigênio do meu ciclo. O fato de ser simétrico faz com que a gente possa, né, dividir esse número daqui, que é o 12, pelo 4, vai me dar 3, e fala que a unidade de repetição então tem 3 átomos. 2 de carbono, 1 de oxigênio. Ok? Beleza? Por que os éteres de coroa são importantes? Dentro deles, eu posso colocar íons com carga positiva, que vão ficar presos aqui dentro pelas ligações com os pares de elétrons. E a parte externa dele é basicamente feita de carbono, né? Carbono e hidrogênio. Já que os oxigênios são virados para dentro para poder ligar o íon. Isso faz com que a parte externa seja o que a gente chama de lipofílica, ou seja, tem afinidade por gordura, enquanto a parte interna é hidrofílica, tem afinidade por coisas com carga, né? Que é a água, no caso, ok? Coisas polares. Isso faz com que esse tipo de estrutura seja adequada para carregar estruturas polares dentro de solventes apolares, ok? Então é como se a gente enganasse o meu solvente. Eu vou intermediar a interação do meu soluto, que é o íon que me interessa, com o meu solvente de características apolares. Okay? Então tem bastante aplicação industrial esse tipo de éter de coroa. Industrial e medicinal. Ok? Galera, então é isso.
Com isso a gente termina o módulo C06. Até a próxima e fiquem bem.